Seja muito bem-vindo ao Dunamis Hangout, nosso podcast de avivamento e reforma. Come on. Muito prazer, meu nome é Bruna Moretti, estou aqui com o cara mais incrível que tem. Meu Deus, Jesus, ele está aqui agora, uau! Oi, Jesus. E eu sou o Nick Moretti, com vocês nós temos aqui o homem cheio da Bíblia. Nosso mestre em teologia. Meu Deus, quem tá aqui? Cadê ele? Isaac Félix, liderança do DSM, nossa escola de ministério do Dunamis School of Ministry, DSM. que acontece 1 ano na Farm. Isaac, por favor, se apresente. Pessoal, pra mim é uma alegria estar aqui. Meu nome é Isaac Félix e hoje eu sou co-diretor do DSM, faço parte também do Dunamis Music e algumas outras coisas dentro do Dunamis. E dentro É verdade, o Isaac ele tem a maior multifacetas de chapéu. Ele é parte do Music. Não, mas É um ele é parte da currículo. faculdade do Dunamis como professor. é um pré-requisito pra você fazer parte do Dunamis, né? Você É ter você 28 estar funções. em todos os lugares ao mesmo Exatamente. tempo. Não, mas tem uma... Bom, continua se apresentando, que eu tenho uma parte importante da sua apresentação. Tá, não, mas é isso mesmo, né? Eu já sou co-diretor do DSM, nossa escola de ministério, que acontece na Dunamis Farm, e tem sido um privilégio ver o que Deus tem feito na vida daqueles jovens que têm dedicado 1 ano, né, das suas vidas para serem equipados para viver o seu chamado. A gente tem tido muito do derramar da glória de Deus, muito da imersão na palavra de Deus. Então tem sido um privilégio fazer parte disso. E é só o começo. Muito bom. E assim, tem algo da apresentação do Isaac, é que além dele ser casado, né, com a Kristen, que é uma mulher de Deus maravilhosa, Oba, Kristen. ele também é pai, assim, da criança mais fofa. A mais de todas. A mais, Eu também assim, concordo. ela parece um ursinho de tão fofa que é a querida Sarah Joy. Sarah Joy. Sarah Joy. Salve, Sara. Você não tá entendendo E, o que a gente tá assim, falando nesse episódio, se- mas salve pra você. Se você tá assistindo esse episódio pelo YouTube, eu vou pedir pra quem estiver editando colocar uma foto da Sarah, porque ela merece ser vista, tá? Que ela é muito fofinha. E se você não tá acompanhando, você vai pro YouTube, se você tá pela Spotify ou outras plataformas, vai pro YouTube só pra ver a carinha da Sarah, porque assim, vale muito a pena. Acabamos de aumentar as visualizações em centenas de Muito. milhares. É mesmo? Gente, a Sarah não dá. Isso. Aquela menina Sarah é não um dá. show à parte. Mas antes da gente entrar no nosso tema de hoje, que assim, o Isaac ele está aqui por um propósito muito especial. Rapaz, tem um algo propósito que a gente precisa maior. falar. Olha, eu tô olhando aqui meu calendário pra você. conta. E neste momento, faltam menos de 50 dias pra Dunamis Con, meu Come querido. on. É. Menos Tá de 50. Menos de 50. E eu vou te dar um aviso, tá? Na semana que vem, o lote vira. Exatamente, o lote vira. Eu espero que ele não tenha virado enquanto eu falo isso. Se eu tô fazendo as contas certas, ele não virou ainda. Mentira. Eu tô fazendo as contas erradas. O lote virou há 2 semanas atrás. Eu acabei de perceber. Faltou menos de 40 O dias. pra lote Dunamis já Con. virou, pessoal. O lote já virou e essa é sua última chance. Nessa altura do campeonato, setor central já tá esgotado. Amém. Só tem arquibancada disponível. São os últimos... Não sei se tem ultimíssimos ingressos, mas você vai Faltam ficar poucos. de fora se você não comprar agora. Então essa é a minha Exato. recomendação. É isso aí. A gente se se vê vê na lá. Dunamis Con, porque o tema de hoje é teologia avivada e nós Mano. teremos um dos palcos da Dunamis Con, é o nosso palco de teologia. É verdade. Vai ser bom Dedicado apenas a teologia. Então, dos 2 palcos laterais que a gente vai ter durante a Dunamis Con, um deles vai ser dedicado à teologia, um dia inteiro só com palestras de teologia, só pessoas iradas palestrando lá. Eu estou muito ansioso para a do Vichal, Nossa. porque vai Deus. ser uma Vai ser irado. loucura. Que deve E ser se sinistro. você ainda não garantiu o seu ingresso, você está perdendo o tempo. Nesse link aqui desse episódio, tá na descrição, e também o QR Code tá aqui na tela. Se você tá assistindo no YouTube, no Spotify também está na descrição para você clicar. Isso aí. Isaac, você vai estar ali no painel, né? Eu vou estar lá, Teologia. vou tentar estar em todas as sessões, né, do painel de teologia pra ver realmente tudo. Só gente incrível que vai estar passando, vai ter gente dos Estados Unidos, gente do Brasil também, teólogos do Brasil, que são hoje autoridades que têm se levantado no meio teológico na academia brasileira, que vão estar falando sobre pentecostalismo, mover do espírito, todo o aspecto teológico do que a gente experimenta. Então, eu tenho certeza que vai ser bom demais. Com certeza, com certeza. Bom, esse tema ele é muito importante pra gente, não só
como Dunamis, mas também como igreja no Brasil. Hoje o número de pentecostais tem aí cada vez mais aumentado. A gente vê aí os pentecostais também liderando na parte de evangelismo, de trazendo pessoas realmente mais para perto de Deus. Então a gente tá... É muito importante que esse assunto ele seja conversado, porque existe... Eu queria que a gente começasse com isso, ouvir sua opinião, porque alguns anos atrás, esse é um discurso que eu acho que ao longo dos anos a gente está conseguindo mudar ele, mas que tinha um discurso de que pentecostal não estuda. Não é mesmo? Esse discurso era muito famoso. Muito famoso, e que era só mover, só bagunça, só várias coisas que não eram teologia. Então hoje eu queria começar, Isaac, perguntando pra você qual que é a importância da gente estudar essa teologia avivada, né? Isso que a gente vive como Dunamis e também como igreja no Brasil. Sim. Quando a gente fala de teologia avivada, né? Voltando um pouco, dando um passo para trás, é tão importante a gente estudar teologia, ponto. Né? Teologia é muito importante, independente de qual seja o chamado da pessoa. Né? Por exemplo, às vezes as pessoas acham que teologia é só para quem tem chamado ministerial. Aí é para o pastor, ou para o missionário, para o plantador de igreja. Mas a verdade é que teologia nada mais é do que o estudo da pessoa de Deus. Né? Se for falar de maneira bem simplista, obviamente, é o estudo de Deus. Então, todos nós somos chamados para conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Essa é a vida eterna, segundo o que as escrituras dizem, né? Então, a teologia ela é fundamental na vida do cristão. Só que quando a gente fala de teologia, existem muitas coisas que foram anexadas ao termo teologia ao longo dos anos, né? Por exemplo, a ideia de que se você fizer teologia ou estudar, fizer um seminário ou pegar um bacharel em teologia, que você vai inevitavelmente ficar um crente chato, né? Um crente que vai perder, por exemplo, o amor por Jesus, ele vai esfriar, ele vai se tornar muito cabeçudo, muito crítico. Tudo isso foi sendo anexado ao termo teologia, aos teólogos, né? E uma das coisas que foi anexada ao termo teologia por muito tempo é que o ambiente teológico, a academia teológica, os seminários teológicos são um lugar que você vai perder o fogo do Espírito, né? Que você vai... É um ambiente hostil para o mover do Espírito. É um ambiente de teologia predominantemente cessacionista, né? Por conta da nossa tradição reformada. A tradição reformada hoje ela é maior, por exemplo, do que o que a gente consideraria como pentecostalismo a partir ali de Azusa, no começo do século XX, né? Então, você tem mais tradição acadêmica teológica reformada, né? Então, e a tradição reformada que vem lá de João Calvino, ela é predominantemente cessacionista. Então a gente viu muitas pessoas indo estudar teologia e elas entram lá apaixonadas, elas entram lá queimando por Jesus, fluindo nos dons, entende? Tipo, toda a experiência pentecostal. E ela chega no ambiente teológico, acadêmico, e ela é bombardeada com uma teologia de que isso não existe, de que isso não está disponível para os dias de hoje, de que isso é emocionalismo, né? E, enfim, outros argumentos que são jogados. Então aí surge o entendimento da gente necessitar de entender o que é uma teologia que não agride o mover do Espírito, porque o mover do Espírito é bíblico, entende? Os dons, os carismas, eles foram dados por Cristo à igreja, até que a igreja alcance a plenitude, a estatura de Cristo. Então, enquanto nós não alcançamos isso, os dons eles continuam em vigor, os dons continuam disponíveis para a edificação da igreja. Então, se a gente fala, não, nós teologicamente nós precisamos ser biblicamente embasados, a gente precisa ser avivado, entende? Porque a teologia avivada nada mais é do que uma teologia bíblica. É uma teologia que ela compreende o mover do Espírito, só que ela se propõe a entender, explicar, estudar, mergulhar na teologia e na doutrina por trás da experiência, entende? Então, é para quebrar essa ideia de que a teologia ela mata o mover do Espírito. Não, existe uma teologia que ela não vai matar, mas ela vai impulsionar. Perfeito. Ela vai impulsionar o mover do Espírito, ela vai te dar linguagem, ela vai te dar background bíblico para o que você está experimentando, seja para o batismo com o Espírito Santo, para o mover de cura física, para o mover profético, tudo isso, para os 5 ministérios, nós vamos ter teologia para isso. Essa é a proposta da teologia avivada. E graças a Deus, nós temos visto que
a igreja pentecostal, como você falou, ela cresceu tanto, né? A igreja cristã no mundo, ela deve muito do seu crescimento ao mover pentecostal, né? E muitas pessoas vindo para Jesus, muitos do hemisfério sul conhecendo a Cristo, né? E com esse crescimento é inevitável que surja uma geração de teólogos avivados, de teólogos pentecostais. E é isso, a gente está chegando. E o mover do Espírito vai cada vez mais ocupar a academia teológica. Muito bom. E justamente celebrando que nesse momento em que esse episódio está sendo publicado, a gente já passou de 800 alunos no curso de graduação em teologia da Faculdade de Deus. Uma salva de palmas. Dá uma salva de palmas para você que está assistindo aí. A gente separou algumas perguntas que mandaram pra gente no Instagram. Como o Isaac é um dos professores do nosso curso de teologia. Você vai me colocar enrascada aqui hoje, né? Com certeza, o objetivo é sempre. Com certeza, é pra isso a gente estar aqui, então tá bom. Então, antes de você fazer uma pergunta, posso só comentar uma coisa? À vontade. Algo legal desse episódio também é que isso aqui é quase um casa fechada. Porque aqui é a galera do Dunamis. Então, assim, você que tá escutando, o Isaac, ele é família pra gente. Então, tá todo mundo aqui, o tempo todo junto. A gente vai pra farm, o Isaac tá lá e vem pra cá e almoça todo mundo junto. Então, assim, isso é aquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Então, o Isaac tá aqui com a gente, é quase uma conversa de mesa de almoço mesmo. Sim. Então, é algo especial. Que tudo aquilo que você vai escutar não é algo planejado ou pensado. Não, essa é a nossa vida. É isso que a gente crê, é isso que a gente vive. E a gente tem a honra e o privilégio de ter isso também disponível para que você venha aprender através da Faculdade Dunamis. E, obviamente, ter esse espaço onde você pode mandar sua pergunta. Isso é algo que nós temos feito nos últimos episódios do Hangout. Sempre abrir um espaço para perguntas. Mas por que não abrir um espaço maior nesse episódio? Porque mandaram muitas perguntas mesmo. Tipo, umas centenas aqui. Isso é bom. Mas a gente separou alguma porque é genuíno. É dúvidas. E dúvidas muito boas sobre a palavra. E que ajudam a gente a olhar para a Bíblia com mais maturidade, para o reino de Deus com mais maturidade. E acho que o primeiro ponto que a gente pode colocar aqui e colocaram uma pergunta de uma maneira muito legal. Colocaram aqui: cessacionismo seria uma heresia? Sim ou não? E uma outra pessoa perguntou o que seria cessacionismo e continuismo e a diferença entre elas. Eu acho que quando a gente tá falando de teologia avivada, acho que esse é um bom ponto de início. Com certeza. Pra gente olhar a perspectiva do da onde vem a perspectiva cessacionista, não só na interpretação bíblica, mas historicamente, e da onde vem a nossa experiência avivada continuista e a perspectiva bíblica diz a gente colocar esses dois comparativos. Sim. Bem, nesse momento que a gente está gravando, né, algumas semanas atrás, a gente teve um dos maiores teólogos avivados da atualidade hoje aqui, né? A gente, inclusive, tem a gravação com ele, que Assista. é o Dr. Craig Keener, e ele falou bastante sobre cessacionismo, falou também sobre mulheres no ministério, uma das melhores respostas teológicas que já vi sobre isso, ele trazendo no Hangout. Então, eu vou tentar aqui fazer jus, né, ao que o Dr. Craig Keener estava trazendo. Para você que não sabe, o Dr. Craig Keener, ele é o autor do mais completo comentário de Atos que nós temos na igreja, né? É um comentário que levou mais de 10 anos para ser escrito. É realmente algo incrível, né? Mas quando a gente fala sobre cessacionismo e continuismo, né, e o que é uma teologia avivada e uma teologia que não é avivada, né? O cessacionismo basicamente é uma doutrina que ela ensina que os dons do Espírito eles não estão disponíveis para a igreja hoje, né? Que eles eram dons disponíveis para os apóstolos e que poderiam ser transmitidos apenas pela imposição de mãos dos apóstolos e que eles cessam no momento que o último dos apóstolos morre. Os dons do Espírito eles teriam uma função que é uma função de evidenciar quem são aqueles que têm autoridade para escrever Escritura. Né? Então, como que você sabia quem poderia realmente escrever escritura autoritativa? Seria através dos carismas, seria através do dom de cura, seria através dos milagres, tudo isso serviria como uma autenticação de Deus, né? E que com a morte do último apóstolo, esses dons eles teriam cessado para a igreja e o que nós temos à nossa disposição hoje de profético é o cânon bíblico. Né? O Velho Testamento e o Novo Testamento, uma vez que o cânon ele é fechado com a morte do último apóstolo,
caso, os carismas já não são mais necessários. E eles estendem isso também não só para os dons de 1 Coríntios 12, mas também para os 5 ministérios de Efésios, né? De Efésios capítulo 4, não para os 5, mas para o ministério apostólico e profético. Eles vão falar que a fundação apostólica e profética já foi fundamentada, ela já foi posta, então não há mais necessidade para apóstolos e profetas nos dias de hoje. Então, o cessacionismo vai falar que isso já não está disponível, e isso já não está disponível há muito tempo, desde a morte do último apóstolo. Só que existem diversos problemas com essa doutrina, obviamente, né? E só para manter aqui o raciocínio, o continuismo é o que discorda disso, né? O continuismo, como o próprio nome diz, diz que os carismas continuam à disposição, o mover do Espírito continua à disposição, né? E acho que eu só colocaria um terceiro ponto de que muitos cessacionistas hoje têm uma posição que eles vão chamar de cessacionismo moderado. De que eles não acreditam que eles se extinguiram em sua totalidade, porque isso facilita a manobra teológica, mas que não é tão assim também. Que não acontece tão fácil assim. Tem alguns que eles vão crer que Deus pode curar na sua soberania. Né? E de que Deus ele pode operar os carismas em sua soberania. Por exemplo, João Calvino, ele era menos cessacionista do que os cessacionistas de hoje, que alegam ser seguidores da doutrina de Calvino, né? Que foi o precursor, assim, o grande precursor do cessacionismo, né? Ele acreditava, na verdade ele tinha que conseguir embalar teologicamente o que ele estava vendo. Porque dentro das institutas ele coloca que quando o cristão está em missão com um povo não alcançado, que os carismas são reinstituídos. Né? E porque era muito milagre, tipo, não dá pra simplesmente falar que isso não existe. Muita coisa estava acontecendo, né? Então, ele precisava envelopar isso teologicamente de alguma forma. E João Calvino, para ser justo, né? João Calvino, ele tinha uma tarefa muito complicada. Porque ele foi o teólogo da Reforma, basicamente, né? O Martinho Lutero, ele foi o catalisador da Reforma. É com ele que realmente ele é o bastião, tudo começa, é a ponta de lança. né? Ele é o cara que foi levantado por Deus. Nem era a intenção de Lutero fazer o que ele fez, né? Ele queria mais gerar um debate acadêmico do que gerar uma revolução contra a instituição da Igreja Católica na época, né? Mas uma vez que a reforma acontece, João Calvino, ele é o responsável, não porque alguém nomeou ele, mas ele tomou isso para si, de organizar a teologia da Reforma. Então ele faz a primeira teologia sistemática da Reforma Protestante, que são as institutas, né? Só que dentro da teologia de Calvino, ele, ao mesmo tempo que ele está organizando a teologia da Reforma, ele está tentando se afastar da Igreja Católica e de várias coisas que eles não concordam com a Igreja Católica. A Igreja Católica tinha uma doutrina que nós, como protestantes, nós não concordamos com inúmeros pontos dessa doutrina, né? E isso permanece até os dias de hoje, porque senão nós seríamos da Igreja Católica. Mas um dos pontos que eles se distanciam da Igreja Católica é porque, por mais que a Igreja Católica tivesse vários erros doutrinários, ela tinha milagres. Né? Ela tinha testemunhos de milagres, ela tinha testemunhos de curas, ela tinha testemunhos de curas através de relíquias, né? Que as pessoas elas iam lá buscando cura, tocar, sei lá, na lasca de madeira da cruz ou no osso do fulano, né? E elas acabavam sendo curadas, e a Igreja Católica tinha esses testemunhos. Inclusive a evidência para você ser canonizado como um santo era milagre. É a comprovação histórica física de um milagre. Então, uma pessoa ela poderia ser santificada num cânon católico por executar um milagre. Então, assim, não é que era uma ideia... Era parte. Era um ponto crucial. Exato. Né? Perfeito. E isso, se você rastrear isso para a história da igreja primitiva, você vai ver que a manifestação do carisma sempre foi, no começo, no primórdio da igreja, era algo fundamental para aqueles que quisessem liderar dentro da igreja, né? O Hyatt, ele é um teólogo que ele escreve um livro que fala sobre 2000 anos de tradição pentecostal. Eu me esqueci o nome do livro agora, mas é bem isso, 2000 anos de história do pentecostalismo, alguma coisa, que ele mostra, ou do mover carismático, que ele mostra que por mais de 2000 anos, o mover do Espírito nunca cessou, né? Porque tem muitos que acreditam que ele foi resgatado, mas a verdade não, ele sempre esteve presente. Ele só
não era mais institucionalizado. 2000 anos de cristianismo carismático. Isso, Esse é o nome isso do aí. livro para você que tiver interesse. Do Eri, qual o sobrenome dele? Hyatt. Hyatt. Né? Eu usei muito o livro dele na minha tese de mestrado, inclusive, um baita livro. E ele fala justamente sobre como no começo da igreja primitiva os carismas eram fundamentais para a liderança. Né? Para você liderar dentro da igreja primitiva, você não precisava apenas estar dentro dos requerimentos que nós temos na Bíblia, de não ser dado ao vinho, de ser marido de uma mulher só, que são ali requerimentos de caráter, mas você também precisava ter o carisma, a manifestação do poder do Espírito na sua vida era fundamental para que você liderasse. Isso começa a virar um pouco quando a igreja ela começa a se estruturar depois de Constantino, né? Constantino ele alega ter tido uma experiência com o Senhor, muitos duvidam, muitos aceitam, isso não é relevante. O que é relevante é que a igreja ela começa a se estruturar, novas figuras de autoridade começam a ser instituídas dentro da igreja e o que começa a prevalecer não é mais o carisma, é a capacidade de gestão, é a capacidade de conseguir fazer com que as coisas funcionem operacionalmente dentro da igreja. O carisma ele vai sendo menosprezado até o ponto que ele se torna banalizado, já não é mais impulsionado, mais pra frente ele vai ser perseguido, né? Que aí nós temos, por exemplo, as alegações de mover profético sendo tratados como heresias, pessoas sendo perseguidas, até mesmo mortas pelo mover do Espírito, né? Isso já na Idade das Trevas, né? A idade que a Igreja Católica estava com uma influência não apenas religiosa, mas até uma influência política, né? Mas o carisma sempre foi esse elemento fundamental. E isso na Igreja Católica, apesar de todos os problemas doutrinários que os reformadores viam, né? Eles tinham alegações de milagres. E ao mesmo tempo você tinha o mover dos anabatistas, e os anabatistas também tinham alegações de profecia, mover profético. E os anabatistas, eles tinham vários excessos, tinham vários problemas com o mover dos anabatistas. Então os reformadores eles se encontram numa posição que eles têm que se afastar desses dois movimentos. Eles têm que se afastar da Igreja Católica, eles têm que se afastar dos anabatistas e as suas profecias. E ao mesmo tempo eles têm uma crença, que é a crença que vai se tornar o pilar doutrinário do cessacionismo, de que os milagres, eles suportam quem tem a doutrina certa. Né, de que os milagres eles são a evidência da doutrina correta. Então eles olham para a Igreja Católica e falam, vocês têm a doutrina que nós não concordamos, na nossa perspectiva a doutrina é errada, mas vocês têm milagres. A minha conclusão é, esses milagres são falsos, né, e os milagres já não estão mais disponíveis hoje, porque nós temos a doutrina correta, mas nós não temos milagres, entende? Então obviamente não é uma frase acadêmica, né? Mas Bill Johnson, ele fala muito isso, né? Ele fala que o cessacionismo é a tentativa teológica de justificar uma vida sem poder. Entende? Então, obviamente isso é muito assim mais pesado, mas não é muito longe do que realmente foi o desafio teológico de João Calvino e da Reforma. Eles criam então essa doutrina, a doutrina cessacionista, né? De que os dons, especialmente os dons miraculosos, né? Eles até criam uma subdivisão de dons ali. Por exemplo, o dom de cura não estaria disponível, o dom de palavra de sabedoria já estaria, mas não é nada sobrenatural, é mais uma obtenção de sabedoria humana mesmo, né? Esses dons estariam disponíveis, esses não estariam, nada sobrenatural, entende? Ao começo, João Calvino institui que no campo missionário isso é permitido. O que, de certa maneira, é um contraponto crucial, mesmo, né? Porque é a evidência de que tinham milagres acontecendo naquela época. Só que eu vou levar isso para uma distância de que isso só acontece nos povos não alcançados. Sim. Mas o ponto central é porque a pessoa que está no povo não alcançado, ela não tem nenhum outro recurso que não seja o poder de Deus. Que é 1 Coríntios capítulo 4:20. E se você for olhar biblicamente, né, que é onde a gente vai chegar nessa conversa toda, biblicamente o testemunho de Cristo, o testemunho do Evangelho, nunca foi feito para ser feito sem poder. Exatamente. Né? Jesus, ele fala com os discípulos, ele fala, vocês vão por todo mundo, pregam o Evangelho a toda criatura, mas antes esperem em Jerusalém. E Atos 1:8, ele diz, ele fala, mas recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. E então serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, a pregação do Evangelho, ela deveria ser feita nos moldes de Jesus.
E você nunca vê Jesus só argumentando. Ele está sempre curando, ele está sempre libertando, ele está sempre manifestando o poder do Espírito Santo, né? Tanto que ele só começa o seu ministério público depois do seu batismo, quando o Espírito desce sobre ele como pomba, né? Então, existem inúmeras evidências de que a pregação do evangelho, ela sempre foi imaginada por Cristo para ser feita em intenção, palavra e poder. Paulo fala, eu não venho apenas com palavras de sabedoria humana, mas com poder de Deus, entende? Então, esse é o modelo de evangelismo, esse é o modelo da igreja primitiva. A igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Você lê mais alguns versículos, fala, muitos sinais e maravilhas eram operados por via dos apóstolos e muitos eram acrescentados diariamente à igreja. Perfeito. Então, o poder do Espírito sendo sempre presente, João Calvino, ele vê isso acontecendo, mas ao mesmo tempo ele tem que se distanciar de movimentos que alegam ter milagres. Então ele cria a doutrina cessacionista, entende? Já haviam ideias que flertavam muito com isso em outras eras da igreja, mas João Calvino ele oficializa isso para dentro da reforma protestante, né? Então, só que, cara, o mover do Espírito, ele é imparável. E, ao contrário do cessacionismo, ele é bíblico, entendeu? Porque aí, beleza, quando a gente chega em doutrina teológica, aí você fala, tá bom, toda doutrina teológica, ela tem que ter um embasamento bíblico. E não existe um versículo, não existe nada na Bíblia que fale sobre o cessar dos dons. Pelo contrário. Entende? Mas... Não existe nada, não existe um versículo. E todo versículo que alguém já tentou pegar e usar como base bíblica para o cessacionismo, a pessoa não é nem difícil de refutar. Entende? Por exemplo, tem alguns que pegam aquele texto que fala, agora vos mostrarei um caminho ainda mais excelente, né? Que ele fala, os dons cessarão, as profecias cessarão, mas o amor não, o amor... E você vê que é uma tentativa desesperada de encontrar um versículo, porque ele claramente ele não está falando que os dons cessarão, as profecias cessarão naqueles dias. Ele está falando, a carta de 1 Coríntios inteira, ela é escrita com a volta de Cristo em mente. Ela sempre está falando com relação ao retorno de Jesus, a parousia, né? Então, ele está sempre falando, não é agora. Quando ele fala os últimos dias, ele fala quando Jesus retornar. Ele está sempre falando isso porque a igreja de Corinto, pelo nível de manifestação dos carismas que eles tinham, eles acreditavam, cara, nós já estamos vivendo os últimos dias e é isso. E eles tinham o que em inglês se chama de overrealized eschatology, que é uma escatologia que na cabeça deles ela estava mais à frente do que o ponto que eles realmente estavam. Então Paulo ele está sempre trazendo, ele está sempre tendo a volta de Jesus como referência da carta. Então os textos bíblicos usados para cessacionismo, eles são muito fáceis de refutar, entende? Mas em contrapartida a gente tem muito material. O continuismo tem base bíblica assim, sobra, é muito material ali dentro você pra tem isso. Jesus, você tem os apóstolos, e sempre que o pessoal tenta falar, mas os dons eram só por meio dos apóstolos. Mentira. Não, tem várias. Você não consegue argumentar isso biblicamente. Atos fala de Ágabo, o profeta. Atos fala das filhas de Filipe, profetisas. Atos... cara, a Bíblia fala, por exemplo, sobre apóstola. Júnia, entende? Que aí eles tentam falar que é Júnias, que na verdade é um homem. E não, primeiro que não. No grego é praticamente impossível você conseguir fazer isso. E segundo, que tipo, já mostra que tem um apóstolo fora do grupo dos 12. Isso tá entendendo? É um problema de qualquer maneira. Você tem vários problemas bíblicos mesmo que seja um homem. Eu queria ler essa passagem de 1 Coríntios 13 que você falou do que é perfeito. Porque é importante a gente ler o contexto inteiro para quem tá duvidando e nunca ouviu essa passagem, que ele fala: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, que é a passagem que você conhece, verso de número 8. O amor jamais acaba, havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta, mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Sim. Só que quando ele fala isso aqui, eu estou
pós-vinda de Pentecostes, pós-ressurreição de Jesus, há algumas décadas já desse momento, com Paulo fazendo uma manutenção na igreja de Corinto, que não é uma igreja que é plantada no Marco Zero. Então, não tem mais nada acontecendo. Já aconteceu o que precisava acontecer. O que ele está apontando claramente é a vinda de Jesus. A segunda Você não vinda. tem nenhum outro argumento para sustentar em cima Mas disso. o sensacionista, ele vai falar que tem uma coisa que ainda tinha que acontecer, que é a formação do cânon. A formação do cânon bíblico. Mano. Eles vão falar mas que, aí você precisa manobrar o que é muito. perfeito é a Bíblia, entende? Então eles vão falar, uma vez que o cânon é fechado, as línguas cessam, as profecias desaparecem, entende? Por isso que é importante pegar o contexto da carta. A carta não está falando sobre o cânon. Exato. A carta está falando sobre a volta de Cristo. Então, uma vez que Cristo voltar, realmente não tem mais motivo para profecia, não tem mais motivo para Foram línguas, cumpridas. entende? Mas Cristo não voltou ainda. Entende? Então, qual é a base bíblica para a doutrina sensacionista? E você pode procurar o dia inteiro, 2 vezes Você no não vai domingo. achar. Não vai achar. E é legal porque essa carta ela traz uma maturidade do que você está falando, que é a questão da imperfeição dos dons. No sentido de que você profetizar e ele vai falar isso no capítulo 14, né? Sobre julgar a profecia, sobre não cessar o dom de línguas, sobre não cessar o dom de profecias, mas pelo contrário, julgar. Ele fala em 1 Coríntios 14, não proíbam o orar em línguas. Mas esse versículo, o sensacionista não gosta de ler. Porque o que Paulo tá chegando pra Corinto é, eu sei que vocês estão se movendo muito, e eu sei que isso tá começando a gerar alguns desconfortos, algumas coisas, e ele separa 3 capítulos da carta pra orientar, não pra proibir ou pra interromper. E esse é o ponto correto. A doutrina teológica, ela vem no mover não pra interromper ou pra limitar, mas pra orientar e conduzir. Direcionar. O que Paulo estava fazendo com a igreja de Corinto é o que você falou. Deixa eu ajudar vocês a Exato. entender melhor o que está acontecendo, mas por favor, não para. Não para. Não é para parar com os dons. É só para fazer da maneira certa. Exatamente. Tá entendendo? É o sanduíche dos dons, 1 Coríntios 12, 13 e 14, né? Que ele especialmente vai lidar ali com a manifestação dos carismas na igreja de Corinto. Ele tá trazendo linguagem, ele tá trazendo direcionamento. Ele não está trazendo uma repreensão contra os dons, de forma nenhuma. Paulo fala, eu oro em línguas mais do que todo mundo aqui. Vocês têm que buscar com zelo os melhores dons, especialmente o dom de profecia. Ele tá falando dos dons que foram dados para a igreja. Exato. Entende? E ele é pragmático até mesmo no dom de profecia de falar. A utilidade do dom de profecia é para na hora que entrar o indouto na igreja, o incrédulo, que todos revelem aquilo que tá no coração dele para que ele caia seja no chão convicto. E seja convicto e julgado por todos. Então, ele traz um caráter extremamente pragmático de, gente, vocês querem ver a igreja crescer? Você quer ver o incrédulo se converter? Não é dando um sermão nele. É pelo dom de profecia, acessando os segredos do coração que só Deus sabe. Então, Paulo também não tem uma pretensão de falar assim, pessoal, fica pregando pro cara até 1 hora, de repente, ele tem um convencimento. Paulo fala assim, não. Vai que. Você quer ver essa pessoa ter o coração dela quebrantado e ser convencida pelo Espírito? Fala Você precisa do com o dom de profecia. Você precisa dos carismas. Agora, obviamente, a gente não pode ir para o outro lado, que é o lado que muitas vezes, infelizmente, algumas vertentes do pentecostalismo já foram, né? Perfeito. Que é até o que a Bruna falou. Pentecostal não estuda, pentecostal não tem Bíblia, pentecostal não gosta de teologia, né? Porque, não, eu preciso do fogo do Espírito, eu preciso da experiência com o Espírito. Não, mas você precisa dos dois. Jesus, ele andava em palavra, ele andava em poder. Ele ensina os apóstolos a andarem em palavra e poder, entende? Então, se uma igreja ela abre mão da palavra em prol do poder, ela também tá caindo no outro extremo, tá entendendo? Você vai cair em heresias, você vai cair em engano, você vai cair em abuso, você vai cair em várias coisas que vão acontecer. Só que a reação não pode ser abrir mão do poder. Perfeito. Com certeza. Não, eu vou ficar aqui só com o que é perfeito é o cânon. Entende? Eu não conheço um teólogo que saiba o que é perfeito mais do que o próprio Deus. Se Deus deu os carismas, é porque ele acredita que os carismas são necessários. Entende? Os carismas não são um supérfluo, eles não são um entretenimento gospel. Eles são importantes. Eles são importantes para o crescimento da igreja. Isso. Isaac, trazendo isso para nossa realidade hoje aqui. Então, beleza, isso acontecia na época dos apóstolos, isso aqui continua acontecendo agora. A gente tem um amigo batista, e ele começou a caminhar com a gente na época da faculdade, e ele começou a ver cura, ele começou a ver profecias que foram entregues e foram cumpridas, ele começou a ver muita coisa que ele não conseguia explicar. E a única explicação que ele tinha
começou a ser a própria Bíblia. Então eu não consigo explicar isso que acontece através da minha teologia, eu preciso olhar pra Bíblia. E ele levou isso para o pastor dele. Então, eu tô vivendo isso na faculdade, eu tô vendo isso acontecer. E conforme ele foi levando isso pro pastor e as coisas foram acontecendo ao redor, foi muito legal porque o próprio pastor, ele virou e falou assim, eu acho que a gente tem que começar. Então pensa, alguém vindo de uma realidade sensacionista, batista, escutando tudo isso. Sim. E esse pastor falou assim, cara, eu acho que a gente tem que começar a entender e a realmente aceitar de que todos os relatos que a gente tem de Jesus na Bíblia tem milagres, curas envolvido. Então a gente não consegue separar uma coisa da outra. E o que eu vejo essa galera que assim crê que os dons não são para os dias de hoje, é só ver eles começando a andar com gente que realmente crê, que vê isso acontecendo, que eles não conseguem não explicar. É muito mais fácil você ir pra Bíblia e entender que isso é verdade, do que você manobrar a Bíblia pra virar e falar, não, isso aqui não é. Não tem como. Tem um grande teólogo, uma voz assim, né, teológica pentecostal, o nome dele é Jack S. Deere. Ele era sensacionista e ele foi pego pelo Espírito, né? Tipo, ele foi surpreendido pelo Espírito Santo. E ele escreve, ele tem uma frase muito famosa que ele fala assim: se você pegar alguém que acabou de se converter, entregar para ele uma Bíblia, trancar ele num quarto, falar assim: escreve para mim qual é a doutrina bíblica sobre milagres. Ele nunca vai sair de lá um sensacionista. Nunca. É impossível. É literalmente Nunca. impossível. Porque não é isso que a Bíblia está dizendo. Simplesmente, entende? A Bíblia não é sensacionista, entende? E esse é o problema com o sensacionismo, porque o sensacionismo é uma tentativa de proteger a igreja contra algumas coisas, né? Então, por exemplo, a questão da profecia. Eles falam, não, profecia é o cânon. Profecia é o que os apóstolos falavam, os apóstolos, os 12, que tinham contato direto com Cristo, e os profetas do Velho Testamento. Esses são quem tinha autoridade para profetizar, entende? E então, na cabeça do sensacionismo, se eu falo que eu profetizo, eu falo que eu tenho a mesma autoridade com o apóstolo de escrever a escritura. Entende? Então, na cabeça deles é tipo assim, não pode haver profecia porque não pode haver adição às escrituras, não pode haver adição ao cânon. Se você está falando, você está falando por Deus, está falando da parte de Deus, falando da mente e o coração de Deus por meio do Espírito Santo, você está falando, em lentes sensacionistas, que você tem a autoridade para adicionar algo nas escrituras. Só que não é isso que nós estamos falando, e nem é isso que a Bíblia está dizendo. Existem contáveis, mas eu não contei, né, menções bíblicas de pessoas que profetizaram e não adicionaram nada nas escrituras. Perfeito. Entendeu? Tipo, não é porque é profético que é canônico. Perfeito. Entende? O que a Bíblia é, e o Dr. Kinner, ele ilustra isso muito bem, ele fala que a Bíblia é o parâmetro, a Bíblia é o filtro. Toda a profecia, o mover profético inteiro, ele precisa passar pelo filtro da Bíblia. Nada vai contra as escrituras, e se for contra as escrituras, não vem de Deus, entende? Então a Bíblia é um instrumento de julgar o mover profético, mas de forma nenhuma ela é um instrumento que sepulta o mover profético. Muito bom. Igual muitas vezes o sensacionismo ele vai tratar com a Bíblia desse ponto, entende? Então é uma tentativa de proteger a igreja contra doutrinas sendo criadas fora do cânon. Só que o sensacionismo é uma doutrina criada fora do cânon, entende? É um zelo que ignora aquilo que a palavra está falando de maneira escancarada. E eu acho que o que falta a pergunta não é a gente hoje, eu sinto que quando a gente vai falar do mover do Espírito Santo, desperta em muitos uma atitude de Tomé. Então me mostra aí pra eu ver. E eu acho que a pergunta não é me mostra você. A pergunta é, cara, não te incomoda você não ver? Não te incomoda você ler uma Bíblia que tem um livro inteiro chamado Atos, onde cada capítulo você tem um milagre sendo contado, onde você tem o coxo andando, o cego vendo, onde a sombra de um cura, as roupas de outro cura, onde eles passam andando e o demônio chama os caras pelo nome. E eles se irritam com isso e mandam o demônio embora com uma palavra. Não te incomoda você não ver?
Não te incomoda você passar sua vida inteira de cristianismo sem olhar para um milagre e falar assim, Deus, ele está fazendo de novo. Para mim o que incomoda não é você ficar tentando justificar e criar provas. O que me incomoda é como é que você não tá obcecado a conseguir ver a mesma coisa que acontece em Atos. De viver o evangelho que eles viviam, né? Uhum. E por muitos anos a gente foi ensinado na igreja, eu digo igreja em geral, de que isso não era possível. Tá entendendo? De que não adianta você querer almejar isso não é para os dias de hoje, entende? Você precisa da Bíblia, você precisa das Escrituras. E isso é uma mudança de cosmovisão. A gente às vezes não percebe isso, mas a igreja primitiva ela tinha uma cosmovisão muito diferente. Ela tinha uma cosmovisão que ela via o enfermo, ela via aquilo como uma obra do inimigo. Tá entendendo? É uma enfermidade. Eu vou orar e vou quebrar isso aqui. Deus pode curar essa pessoa agora. Entendeu? Nem sempre Deus vai curar, mas ele cura, entende? Ele cura muito, ele cura muitas pessoas. Nós temos testemunhos. A igreja pentecostal tem o quê? Milhões de testemunhos de cura, entendeu? Tipo, se você for nas igrejas pentecostais aqui do Brasil, algumas têm salas de milagres, que você vai ver lá jarras com tumores e marcas. Bengala. E muletas e tudo. Tipo, evidências. Tem milagres documentados pra dar com pau, tá entendendo? Tipo, só você dá uma ligada lá no ministério do Randy Clark, eles vão te mandar centenas, tá entendendo o que eu tô falando? Então, cientificamente, empiricamente, também é inegável o mover do espírito e tentar negar isso é uma tentativa muito inútil, entende? Então, a cosmovisão da igreja primitiva, ela via toda pessoa enferma ou miséria, essas coisas, não viam isso de uma forma que não fosse, isso é uma manifestação do império das trevas. Eu fui chamado para ser eclesia, eu fui chamado para ser um embaixador do reino de Deus, eu posso manifestar o reino de Deus nessa realidade. Só que essa cosmovisão ela começa a mudar com o passar dos séculos, entende? Um dos primeiros a trazer isso foi Agostinho, que foi um grande teólogo para a história da igreja, mas ele traz a ideia de soberania de Deus de uma outra forma. Entende? Ele traz uma perspectiva de soberania, de que para que Deus seja soberano, tudo tem que estar no plano de Deus. Entende? Então, se a pessoa está doente, não é uma obra de Satanás, é plano de Deus. Entendeu? Deus planejou isso. E aí vem teologia do sofrimento. Entende? Que é tipo, Deus te deu câncer para te ensinar humildade. Entende? Deus tem um propósito para isso e ele que fez, ele que arquitetou, porque ele é soberano, ele sabe tudo. O que depois vai culminar no determinismo e na soteriologia calvinista e tudo isso, né? Que bom que você chegou nesse ponto. Isaac, só para o pessoal de casa entender, eu acho que enquanto a gente tá falando, várias caixinhas estão sendo abertas aí. Por quê? Às vezes você não para pra pensar por que você acredita no que você acredita. Então, nenhum pensamento que você escutou na sua igreja ou que você estudou foi o seu pastor que criou. É importante. Foi. Mano, é que eu peguei uma pergunta aqui, velho. Que ela é, mano, eu não consigo nem falar isso aqui no microfone, velho. Depois você mostra. Mas é importante você saber que nada daquilo que você tá aprendendo na sua igreja foi o seu pastor que criou. Então o Isaac, ele tá trazendo coisas aqui, então a gente tá falando desde lá de trás. E é importante você questionar o porquê que você acredita da maneira que você acredita. Então você acredita que os dons cessaram simplesmente porque alguém te falou? Ou aonde tá isso? Quem trouxe isso? Qual que foi a história por trás? Então você precisa, nós como cristãos, é o nosso dever estudar a teologia para que a gente não venha cometer heresia. Tanto de um lado quanto do outro. Tanto de um lado falar assim, não, os dons cessaram, que não é verdade, mas também de um outro lado de que não precisa da palavra, simplesmente é experiência que a pessoa tem. Então, nisso que a gente tá falando, é só para trazer a importância de você estudar aquilo que você crê. E com base na palavra e não com aquilo que, enfim, com algum teólogo de internet que você está escutando. Isso é muito, muito interessante, isso que você falou, porque hoje você tem o mover do Espírito, o mover com o batismo com o Espírito Santo, com a evidência do dom de línguas, a manifestação dos dons do Espírito, o ofício apostólico profético, tudo isso vai sendo meio que banalizado e até mesmo pegando uma reputação por conta de exageros, tá, por conta de escândalos ligados ao mover pentecostal ou igrejas pentecostais e tudo isso. E isso vai meio que sujando aos olhos da igreja o mover do Espírito. Sim. E você vê como se fosse uma tentativa de fugir desses abusos, entende? Uma tentativa de fugir do exagero, de fugir da doideira, tá entendendo? E
O cara, pum, ele vai lá pro outro lado e fala, isso aqui não existe, eu nego as minhas experiências, isso foi tudo emoção, isso foi tudo manipulação, o cara jogou lá um gelo seco, e aí o cara botou um pad, eu entrei num transe, entendeu? E eu fui manipulado, na verdade isso não existe, eu quero Bíblia, eu quero algo sólido, eu quero algo que foge dessa loucura aqui, você tá entendendo? Só que é por isso que a gente precisa viver na tensão. Entendeu? Porque a falta de Bíblia também no mover pentecostal, não adianta a gente pensar que isso não tem uma consequência. Com certeza. Entendeu? Tem consequências, tem pessoas que foram feridas por esses exageros, Perfeito. tem pessoas que foram feridas pelos abusos. A igreja pentecostal não é perfeita, a igreja não é perfeita, ela está sendo edificada por Cristo, entende? Só que é muito importante, porque a gente não abra mão do poder por conta dos abusos que alguns fizeram em nome desse poder, entende? Não dá para jogar o bebê fora junto com a fralda suja. Exatamente. O mover do Espírito foi dado por Deus, ele não foi dado por homens, ele não foi feito para manipulação, ele não foi feito para exageros, nem nada disso. Então, a gente precisa se encontrar aqui no meio, palavra e poder. Agora, uma coisa eu falo para vocês, e aí, tipo, se as pessoas estão em casa e quiserem me interpretar de uma forma errada, o problema é deles, entendeu? Mas o mover do Espírito nem sempre ele vai vir organizadinho numa caixinha igual você gostaria que ele viesse, entendeu? Se você lê Atos 2, os discípulos, eles não saem do cenáculo com ternos, eles não saem do cenáculo comportadinhos, bonitinhos, eles saem como bêbados. Eu acho que a gente precisa deixar isso claro. Com certeza. Entendeu? Ainda mais a galera que veio do mundão, a galera que veio, tipo, da manguaça, que veio da noite. Você sabe como é que é um bêbado, cara. Entendeu? Tipo, às vezes a galera vê, a galera no mover do Espírito, o cara cai debaixo da unção, o cara tá lá rindo na presença de Deus, inclusive o reino de Deus, justiça, paz e alegria, não é justiça, paz e moderação, não é justiça, paz e ordem, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, entende? Então, aí o cara vira e fala, não, isso aí é falta de ordem, como pode Deus estar envolvido com uma coisa dessa? Ué, lê Atos 2. É só ler Atos 2. Eles estavam como bêbados, entende? Então, uma coisa é os exageros, as coisas sem Bíblia. Outra coisa é aqui o campo que tem só palavra, não tem o mover do Espírito. Mas não se engane, o mover do Espírito nem sempre ele vai vir da forma bonitinha, da forma controladinha que muitos gostariam. O mover do Espírito ele é do Espírito. E Deus ele tem a primazia, ele é soberano sobre a nossa vida. A maneira que ele quiser enviar o mover do Espírito, eu quero. Eu não quero saber como que ele vai vir. Se é de Deus, eu quero. E eu não vou ser o cara que vai ficar julgando. Você tá entendendo? Uma coisa que a gente viu, por exemplo, muito no avivamento de Asbury, né? Que a gente viu a galera lá adorando a Deus, e aí a galera vem e fala, tá vendo? Isso aí que é avivamento. Entendeu? Avivamento não precisa dessas bagunças, não sei o que. Beleza. Vamos cair bem perto dos fariseus, né? Falando, Jesus tá curando pelo poder de Beelzebu. Isso aí não é verdadeiro. Inclusive o Dr. Kinner, que estava aqui no episódio do podcast, discorda de você. Porque as coisas que ele veio falar sobre o avivamento de Asbury são completamente diferentes de, tipo, não é o vamos preservar pela ordem. Não existia essa hiper preocupação em preservar pela ordem. Eles queriam preservar o mover de Deus. Exatamente. Entendeu? O que Deus tá fazendo? Deus tá trazendo um terremoto? Então é o terremoto, cara. Deus tá trazendo fogo? É fogo, então. Deus tá vindo na brisa? É brisa, contanto que seja de Deus. Tá entendendo? E muitas vezes a gente se priva de participar do que é de Deus porque não tá do jeito que a gente gostaria. Muito bom. Entende? E ou porque não encaixa mas o mover nossa não é teologia. teu. O mover é de Deus. Deus é soberano. Ele tá muito acima de você. Entendeu? Ele tá muito acima da tua igreja. Ele tá muito acima de qualquer pastor. Ele tá muito acima de qualquer apóstolo. O mover de Deus é soberano. Se ele quiser vir e jogar todo mundo no chão, meu irmão, eu quero estar no chão. Eu não quero estar virando pra Deus falando assim, mas a minha teologia. Entendeu? Deus, ele é Deus. Ele não vai mandar você calar a boca. Entendeu? Tipo, falar assim, cara, pelo amor de Deus. Mas esses dias eu estava estudando o avivamento da África do Sul. Andrew Murray, grande autor. Tem diversos livros incríveis de Andrew Murray. No começo do avivamento que aconteceu na igreja dele, ele tentava conter. Ele falava assim, isso que não pode ser de Deus. As pessoas estão orando em voz alta, orando a Deus. Não pode, tem que ter ordem. Até que teve um cara que chegou para ele e falou assim, cuidado pra você não se encontrar indo contra Deus. E Andrew Murray foi convicto pelo Espírito. Você tá entendendo? Então, muitas vezes o mover do Espírito vai sim ofender a nossa teologia. Entende? Ele vai ofender os nossos usos e costumes, ele vai ofender a nossa tradição. E que bom, ele é Deus, ele pode fazer isso. Se ele não pode, tem alguma coisa muito errada com a gente.
tem uma coisa muito errada com a nossa teologia. Entende? Se Deus não pode ser Deus no nosso meio. Muito bom. Muito bom. Muito bom. E abrindo essa caixinha de Deus não pode ser Deus, e até mesmo você falou dessa questão de uma perspectiva calvinista e de arminianismo, o cessacionismo ele é primo do calvinismo. Porque eles surgem dentro do mesmo pensamento, do mesmo núcleo de pensamento. Eles não vão dogmatizar sobre o mesmo tópico, mas eles vêm dentro das mesmas linhas de raciocínio. Sim. E surgem muito como primos. A gente estava falando de uma questão até importante, porque o poder ele está ligado diretamente à propagação do evangelho. A perspectiva e a natureza do mover sobrenatural, ele está ligado à pregação do evangelho. Então, em todos os momentos você vai ver as maiores manifestações de milagre que acontecem em Atos, elas estão ligadas ao evangelho sendo exposto aos gentios, o evangelho sendo propagado e expandido. E hoje a gente tem, querendo ou não, um desacelerar do evangelismo junto com o desacelerar dessa perspectiva. Isso está ligado com uma perspectiva de salvação. De que Deus me elegeu e talvez eu não preciso pregar, pois os eleitos de Deus já estão escondidos. Até porque todo mundo que acredita em eleição é eleito. O que é de certa maneira engraçado. Eu nunca vi ninguém falar, fui eleito aí pro inferno. Mas eu acho que a gente podia explorar esse ponto aqui do por que é tão incomum eu ver uma perspectiva teológica avivada dentro de uma soteriologia calvinista. É incomum, tá começando mais isso, mas as duas doutrinas elas são primas porque elas nascem debaixo da mesma cosmovisão, que é a cosmovisão muito da soberania de Deus, a perspectiva mais calvinista disso, né? E quando a gente fala calvinismo, tipo, só para deixar isso claro, né? Porque João Calvino foi um cara, assim, sensacional. João Calvino foi um grande homem de Deus, João Calvino foi um reformador. Quando ele chegou em Genebra, Genebra tinha a reputação de ser a cidade mais mal cheirosa da Europa, né? E ele começa a ensinar sobre ética de trabalho cristã, sobre coram Deo e tudo, e Genebra hoje é uma das cidades mais desenvolvidas do mundo. É muito por conta da reforma protestante. Então, a gente não tá aqui vindo contra Calvino. De maneira nenhuma. Calvino foi, assim, um grande homem de Deus. Os reformadores são homens excepcionais. Eles são muito importantes para a história. Mas eles não foram perfeitos. Entende? Muitas vezes... Esses dias eu vi um cara que comentou na internet e falou assim, muitas vezes a galera defende o JC errado. Né? Ao invés de defender Jesus Cristo, defende João Calvino. Como se João Calvino fosse perfeito, ele não era perfeito, entende? Da mesma forma que os avivalistas não foram perfeitos, entende? Os líderes da igreja pentecostal também não foram perfeitos, e é só estudar a história da igreja que você vai ver isso, entende? Existem erros em todos os lados, em todos os streams da igreja, você tem pessoas que têm erros, porque são pessoas, entende? Então, é só deixar isso aqui claro, mas a cosmovisão é a mesma, é a perspectiva de uma soberania de Deus que se manifesta de uma certa forma, né? Então, para que Deus ele seja soberano nas lentes de Calvino, nada está fora do plano, entende? Porque Deus ele é onisciente, né? Então ele sabe tudo, ele sabe todas as coisas. Então a doutrina calvinista, soteriologia calvinista, pra gente ser mais justo, né? Você explica pro pessoal o que é uma soteriologia. Isso, soteriologia é uma área da teologia sistemática que é o estudo da salvação, né? Então quando a gente fala a soteriologia calvinista, é a maneira como Calvino estruturou a sua doutrina de salvação nas institutas, né? Isso permanece até hoje em vários segmentos da igreja, sendo que o mais popular hoje, obviamente, é o que é chamado de arminiano, o lado arminiano da coisa, né? Apesar de o Armínio e Calvino terem muitos pontos em comum ali no começo, né? Depois você vai ter até uma vertente arminiana que é o arminianismo wesleyano, né? Que ele já se afasta ainda mais de Calvino, mas o lado predominante hoje não é a soteriologia calvinista, não é a eleição, não é a predestinação, né? Então, a predestinação da maneira que eles interpretam. Então, nasce dentro dessa perspectiva de soberania, de que Deus sabe tudo que vai acontecer. Se ele não soubesse, ele não é soberano, ele não seria onisciente, entende? E tudo bem, ele é onisciente, ele sabe tudo. Isso, todo cristão precisa concordar com isso, né? Mas como que isso se manifesta e o que isso significa? Isso é interpretação calvinista, interpretação arminiana, entende? Então aí vai ter uma série de problemas.
como que isso se manifesta do lado sensacionista? É da questão da enfermidade, entende? A questão, tipo, isso é plano de Deus, Deus já sabia, Deus planejou. Do lado da salvação, como que isso se manifesta? Se a pessoa é salva, ela foi escolhida por Deus para ser salva, ela foi eleita, entende? A sua vida, ela já foi determinada de uma forma que o teu destino soteriológico já está selado. Não há nada que você possa fazer, entende? E aí você tem os mais radicais, que são os hiperdeterministas, que eles vão acreditar que nós fomos predestinados a estar tendo essa conversa agora, entende? Você foi predestinado a falar aham agora, entendeu? E você foi predestinado a fazer esse sorrisinho agora, entendeu? Isso é o hiperdeterminismo, que é um grande puppet show, né? Tipo, todos Deus é um diretor de uma É peça verdade. assistindo a peça Tá dele. entendendo o que eu tô falando? Isso, sim. Quase o show Né? de Truman. E por que isso? Por causa do pecado, né? Muitos calvinistas vão alegar que o único casal que realmente tinha liberdade de escolha foram Adão e Eva, né? E uma vez que Adão e Eva pecam, o pecado ele é entranhado na natureza humana, todos nós agora somos tendenciosos ao mal, somos incapazes de escolher a Deus por livre e espontânea vontade. E é isso que é a definição teológica de livre-arbítrio, né? É aí que muitas vezes o calvinista e o arminiano eles não conseguem se entender, porque às vezes eles estão falando... ou estão usando o mesmo termo para falar de coisas diferentes, entendeu? Muitas vezes o calvinista está falando assim, livre-arbítrio não existe. E a gente fala assim, como não existe? Eu acredito em escolha. Mas ele não está falando disso. Ele está falando de livre-arbítrio como a capacidade do ser humano de escolher a Deus, sem que Deus tenha estendido a mão a ele primeiro. Entende? Porque nós temos a natureza pecaminosa, nós somos incapazes de salvar nós mesmos, nós precisamos de um Salvador. Então... nós precisamos de uma ação primária divina para que nós possamos então responder a essa ação, entende? Isso é livre-arbítrio, teologicamente falando. Então, geralmente quando eu falo sobre a capacidade de escolher, eu prefiro falar liberdade de escolha, entende? Mas para não ter uma confusão teológica, entende? Então, tanto calvinistas quanto arminianos concordam que nós não conseguimos escolher a Deus por conta própria, sem que Deus tenha estendido a mão para nós, primeiro, por conta da natureza pecaminosa do ser humano. Aonde que isso se difere? Isso difere na obra da cruz, porque o calvinista ele vai acreditar que na obra da cruz, Deus estende a mão para os eleitos, entende? Tipo, porque tudo está determinado, então... Ele não estenderia, se a pessoa não foi salva, é porque isso nunca foi uma opção, isso já foi determinado. Entende? Jesus ele estende a mão na cruz para os eleitos, quando ele lê João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê são os eleitos, entende? Isso na perspectiva calvinista. Exato. Agora, o arminiano ele acredita que na cruz, Cristo ele faz essa ação primária de Deus para todos. Entende? Então agora é escolha. Eu respondo ao que Deus fez por mim através da fé, ou eu não respondo. Entende? Então, não seria determinado, haveria um elemento de escolha humana para responder à obra da cruz. Isso seria o lado mais arminiano da coisa. Entende? E aí você vai ter a tulipa calvinista, Sim. que isso vai estar lá, inclusive, né? A expiação limitada é isso. É que Jesus não morreu por todos, ele morreu pelos eleitos, entende? A Tulipe merecia um episódio só dela, A né? gente pode, até porque a Tulipe Vamos. ela é uma contestação teológica ao arminianismo. Sim. Com E certeza. tem um debate muito interessante nisso. O ponto que eu queria chegar é porque isso influencia sim a nossa doutrina, a nossa pneumatologia, Missiológica a também. nossa missiologia. Porque, por exemplo, nós acreditamos que é a vontade de Deus que todos sejam curados. A gente crê nisso. Que Deus quer que todos sejam curados e que Deus quer que todos sejam salvos. Um calvinista não acredita nisso, nas suas bases, um calvinista raiz, porque senão a soberania de Deus está sendo frustrada, de certo Exato. modo. Isso é inconcebível num pensamento calvinista. Exato. Pra gente, não. A vontade de Deus é sim que todos, porque ele tá com a mão estendida pra todos, e a vontade de Deus é que todos sejam curados. Mas é a perspectiva de soberania, né? Porque, por exemplo, quando você fala que Deus quer e ele é Deus, tipo, se ele quer, acontece. Por que não? Tá entendendo? Tipo, não tem como Deus querer algo que não acontece. Ele é Deus e ele é soberano. Tipo, o que vai impedir o agir de Deus? Tá entendendo? Tipo, ele é todo poderoso, ele controla a realidade, ele sustenta toda a criação, né? Agora, ao longo da Bíblia,
você vê que Deus queria várias coisas que não aconteceram. E aí, como que você vai lidar com isso? Entende? Como você explica os diálogos de Deus com Abraão? De Deus, ou de com, Deus Moisés. com Moisés? Entende? Como que você explica Samuel falando com Saul? Falando, se você tivesse sido fiel, eu teria estabelecido teu reino por gerações. Aham. Mas você não foi. Então agora eu tenho que fazer outra coisa. Com Salomão. Hã? É um teatro. Entende? Tipo, na verdade é tudo, tipo, tá tudo sendo orquestrado pra que, na verdade, Deus já sabia. E tipo, se você lidar com a soberania dessa forma, você tem que lidar com a Bíblia de uma forma muito interessante. Exatamente. Entende? Porque se todos nós somos essas marionetes, se tudo já foi determinado, por quê? E essa é uma pergunta que todo calvinista sério ele tem que lidar com essa pergunta. Que é, por que que as pessoas vão pro inferno? Porque no fim do dia elas não tiveram escolha. Tá entendendo? O hiperdeterminista, ele cai num lugar muito difícil de lidar. Muito difícil. Porque se existem pessoas que estão predestinadas a irem para o inferno, então as boas novas não são boas novas para não são para todos. Boas novas só para alguém. São notícias para outras de condenação. Então não dá para chamar de boas novas, não dá para chamar de evangelho. E você tá lidando com um Deus, e é por isso que muitas pessoas falam assim, essa conversa de calvinismo e arminianismo é inútil. Não é. Tipo, não é. eu não acho. Desculpa. Eu não acho. Nem de longe. Porque ela muda a maneira que você enxerga Deus. Exatamente. E eu acho que isso é fundamental. Quando a gente fala de arminianismo e calvinismo, a gente não tá falando de doutrina, mas, querendo ou não, você tá falando de divindade. Você tá falando de natureza de Deus. A maneira que você interpreta o Deus das Escrituras e a maneira que o caráter de Deus se manifesta, ela é diretamente influenciada por essa perspectiva teológica. E uma coisa Sim. que precisa ficar clara é que a maneira como você enxerga Deus, como o Nick falou, vai afetar a sua cosmovisão e vai afetar a maneira como você vive não só a sua vida com Deus, mas em sociedade. Então, tudo que você faz hoje é baseado na perspectiva de quem você entende que Deus é. Então, essa conversa sobre teologia, eu sei que a gente usou vários termos aqui pra você hoje, que acho que você precisa rever. Você tem que parar de ficar acostumado a ficar ouvindo pregação coach, que não fala nada com nada. Ou podcast, né? E começa a escutar podcast que fomenta conteúdo. Exatamente. Não se satisfaça com emburrecimento e entretenimento raso. É bom você... com muito respeito, eu gostaria cada vez mais que o nosso nível no Hangout fosse crescendo. E por isso que a gente está provocando essas conversas. Porque é fundamental que você tenha clareza da palavra e da teologia para que você não seja alguém que é levado com uma onda. Exato. Que a algum Exatamente. momento tá de um lado e do outro. Porque qualquer pessoa que fala algo bonito, você acredita. Muito diferente, eu não quero que você acredite no que a gente tá falando. Eu quero que você vá estudar. Eu quero que você entre no curso de teologia da faculdade Dunamis. Come on. Vai lá, ler um livro. Vai ler um paper. Vai estudar outro E vai teólogo. escrever um artigo, vai escrever um paper também, vai pegar vai fazer hermenêutica. Vai pensar. Estudar. Hebreus 5 e Hebreus 6, entendeu? Tipo, sai do leite, sai do que é elementar. Entra em comida entendeu? sólida. E começa a comer comida sólida, entendeu? Tipo, se desafia a isso, né? Até porque com um certo nível de caminhada com o Senhor, isso é esperado de você. Não pelos seus líderes, mas por Deus. Entendeu? Existe uma expectativa divina que a gente vem amadurecer. Perfeito. Isaac, vou trazer um ponto que a gente estava conversando outro dia, né? Porque a gente, às vezes, você cristão aí super posicionado nas redes sociais, que tá falando contra algumas ideologias que têm surgido e cada vez mais sendo colocadas ali na mesa, e você quer se posicionar contra isso, mas você não sabe as bases da sua fé. Você não sabe aí explicar o que é o novo nascimento. Então, se eu pergunto pra você, explica o que é o novo nascimento, biblicamente falando. Então, você consegue falar? Você consegue? A gente teve algumas experiências com isso. Então, aprenda a base da sua fé. Aprenda aquilo que está sendo falado nas escrituras, para que depois a gente venha aí conduzir para debates um pouco mais que envolvem outros níveis da sociedade. Então, a maneira como você entende teologia é a maneira como você vai viver não só a sua vida com Deus, mas a sua vida em sociedade. E você tem um tempo limitado na Terra. A sua percepção de Deus vai ditar como você vai gastar os seus dias aqui na Terra. É isso. Então, por isso que é importante esse tipo de Tô debate. chateado, o tempo já tá acabando, a gente não respondeu quase nenhuma pergunta. Não, a gente respondeu duas. Respondeu duas, pô. Parabéns, Isaac, 1h30, duas. vai. Caramba, 1h30. Ainda voltou um cadinho. Perguntas muito legais.
tem uma que eu não posso ler. Isso. E não vai dar tempo da gente ler Eu todas. acho que Por não isso, vai. já escreve aqui embaixo, nesse episódio, se vocês querem que a gente traga novamente O nosso Isaac. maravilhoso Isaac. Vamos lá. Essas conversas de provocação teológica. É. E a gente sempre abre uma caixinha pra estar respondendo as perguntas. A gente vai responder algumas dessas perguntas que foram mandadas nos stories e fazer disso um hábito. Até porque a gente quer provocar mais esse pensamento teológico. Isso. Mas eu quero fechar com uma última pergunta, Tá. tá? E é uma pergunta rápida. Eu só perdi ela de vista. Mas a resposta precisa ser rápida também, Isaac. Tá bom. Tá bom. Beleza. Aqui, achei. A gente tá falando de teologia. E a pergunta é... Você respondeu ela em parte, mas eu quero que a gente finalize nesse ponto que é... Teologia esfria o crente? Não precisa esfriar. A teologia não precisa esfriar o crente. Eu dou glórias a Deus pela vida do pastor Teófilo, que ele me fez entender isso. Né? Eu não queria estudar teologia, essa é a verdade, porque eu tinha vários amigos que eles foram estudar teologia e eles nunca mais foram os mesmos, por um lado negativo, entende? Eles abandonaram, assim, o coração de criança, abandonaram a simplicidade na presença de Deus, o amor por Jesus, desenvolveram não um pensamento crítico, que é bom, mas desenvolveram um espírito crítico, que é ruim. Sim. Entende? Tudo agora tem que passar no meu crivo teológico super complexo, porque eu sou o teólogo que sabe, entende? E eu perdi muitos amigos pra esse negócio. E então na minha cabeça era tipo, cara, eu vou estudar a Bíblia, eu amo a Bíblia, vou sempre me fundamentar nas escrituras, mas eu não vou fazer um bacharel, eu não vou fazer um seminário. Uhum. Entende? Porque eu vou lá, o cara vai ficar falando comigo que os dons do Espírito não existem, eu vou sair todo chatão, eu não vou mais amar Jesus, entendeu? E eu vou ficar criticando todo mundo o resto da minha vida, eu vou ser um chato. E aí o Theo falou comigo, eu achei que devia fazer teologia, cara. Eu falei, tio, eu não quero fazer teologia, porque eu não quero ficar chato. Ele falou, você não precisa. Eu falei, eu não quero perder o meu amor por Jesus, eu não quero perder o mover do Espírito. Eu falei, você não precisa. E ele começou a me falar vários homens e mulheres de Deus que eu admiro muito, que são PhDs de teologia. Uhum. Entende? Eu comecei a perceber, cara, esses caras, eles têm uma paixão por Jesus que um dia eu almejo ter 10%. Sim. Entende? E eles têm a bagagem teológica para suportar isso. Então, é possível estudar teologia e preservar teu amor por Jesus. Na verdade, se você estudar teologia da maneira certa, teu amor por Jesus ele vai aumentar exponencialmente. Entende? Porque as escrituras, elas são a revelação de Cristo. Né? Quando você abre a Bíblia em Gênesis, você já vê Cristo presente. Entende? Você já vê inferências messiânicas. E todas as escrituras, elas são um convite a conhecer mais de Deus. Entende? Você estudar exegese, você estudar hermenêutica. Isso não está falando para você estudar algo sem o Espírito ou o Logos frio, entende? De forma nenhuma. O Espírito Santo que inspirou as escrituras. Né? A gente sempre fala, a Bíblia é o livro que você consegue ler com o autor do seu lado. Né? Então, o estudo das escrituras, o estudo da fé cristã, tudo isso deveria te jogar para mais perto de Muito Jesus. bom. Tudo isso deveria te fazer amar mais Jesus. Se não está fazendo, se está te esfriando, tem alguma coisa errada com a maneira que você está estudando teologia. Talvez seja o ambiente, talvez seja as aulas, talvez seja a sua motivação, talvez seja o seu coração. Eu não sei o que é. Mas o objetivo verdadeiro do estudo teológico não é te fazer orgulhoso, não é te fazer crítico, é te fazer apaixonado. É te fazer apaixonado por Jesus e conhecer mais a Ele. Esse é o nosso objetivo. Conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Aí a gente vai fazer toda a eternidade. E a gente pode experimentar um pouquinho disso aqui, no curso de teologia, estudando, sistemática, e fazendo o curso de teologia da faculdade do Unips. Tem só um bom. ponto antes da gente encerrar, que eu senti aqui é algo do Senhor, que a gente comentou sobre pessoas que sofreram abuso e etc. nessa parte desse pentecostalismo que não tem a palavra, né? E eu só queria deixar muito claro que a Bíblia, ela é o que ela é. Ela fala aquilo que ela fala, tá escrito que existem sim dons, milagres, existem profecias e às vezes alguém que possa ter recebido aí uma profecia que não é verdade, então uma profetada que de alguma maneira acabou prejudicando a sua vida. Eu queria realmente declarar cura sobre a sua vida, sobre a sua alma, para que você possa se voltar para Jesus nesse momento e para que você possa entender de que sim, nós erramos, sim, todos somos humanos, aqui nós dependemos da graça do Senhor.
Senhor e que não é porque você sofreu que o mover ele não é para os dias de hoje, ou que você não pode ter acesso a esse Deus e ouvir e profetizar, porque é isso que a palavra fala. Então que você possa encontrar ali na própria palavra e na própria presença de Deus essa cura, esse bálsamo, porque isso não pode ser impeditivo para aquilo que o Senhor tem para você aqui na terra, manifestando o reino dele nos dias de hoje. Então que você possa receber essa cura aí no nome de Jesus. Em nome de Jesus, estude teologia, vá ler a palavra. Nós acreditamos numa geração apaixonada pela palavra, que estuda sobre a palavra, que vive a palavra. Não apenas a parte que lhe convém, mas a totalidade da palavra. E viver a totalidade da palavra é andar nos sinais, nos milagres e nas maravilhas. Não existe outra opção que não seja caminhar como Jesus. Isaac, muito obrigado. Muito obrigada, Isaac. Uma alegria estar aqui. Eu quero deixar avisado aqui que neste momento, sua última chance de se inscrever na última turma desse ano de teologia na Faculdade Dunamis, celebrando os nossos mais de 800 alunos, mas Come on. é a sua última chance de ingressar no curso. Nós temos as nossas turmas sazonais, agora a gente está indo para o final do ano. Nós temos a graduação com duração de 4 anos, formato EAD, muito conteúdo, uma alegria ver todos esses alunos. Se você é aluno da graduação em teologia, comenta aqui embaixo, a gente quer poder ver você e nós lemos todos os comentários. Mas eu queria pedir para você orar, Isaac. Sim. Para cada uma das pessoas que está assistindo aqui e a gente vai encerrar. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer por cada pessoa que está, de alguma forma, tendo contato com essa conversa. Eu quero pedir pelo teu Espírito Santo, trazendo convicção, trazendo agora, Senhor Deus, o teu fogo sobre o chamado, o teu fogo agora sobre, muitas vezes, a dúvida sobre como crescer no teu conhecimento de quem o Senhor é, de como exercer um chamado para a teologia, um chamado para o ministério. Eu quero orar, Senhor, que o Senhor venha realmente incendiar corações à medida que eles estão ouvindo essa conversa, à medida que eles estão ouvindo essa oração. Que o Senhor traga esperança, que o Senhor traga respostas, que o Senhor traga, Senhor Deus, um sopro de vida sobre aqueles que por muito tempo se viram sem saber se eles conseguiriam estudar teologia e permanecer na tua presença e permanecer apaixonados pelo Senhor. Eu oro que o Senhor direcione, eu oro que o Senhor abra portas, que o Senhor traga confirmações de Deus e que nós possamos realmente ver uma geração se levantando que não se satisfaz apenas com o pé da montanha, Senhor. Uma geração que quer te conhecer, te ver face a face. Uma geração que quer ver a tua glória e receber mais, tanto da tua palavra quanto da manifestação do teu poder. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 É isso, pessoal. Esse foi mais um Dunamis Hangout. A gente se vê na semana que vem. Tamo junto, falou. Tchau, tchau.